Oi, muito boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro, e nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional, sempre ao vivo, aqui na tela da Band Vale. Vamos começar falando de futebol. O Taubaté continua vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time bateu ontem à tarde o São José do Amapá e mantém as esperanças de classificação vivas para a segunda fase. Veja aí. Sob forte calor, a partida entre o São José do Amapá e o Taubaté começou animada. Jogando em casa, o Burro da Central foi para cima dos adversários e, num piscar de olhos, gol do Alviazul. Aos 35 segundos, o atacante Marcelinho abriu o marcador. E os donos da casa não deram sossego para o time do Amapá, que não conseguia sair da defesa. Quem não deu trégua também foi o Sol. Aos 22 minutos, parada técnica para os jogadores recuperarem o fôlego. E o breve intervalo diminuiu o ritmo do Taubaté. Nos últimos minutos do primeiro tempo, São José do Amapá reagiu. Mas a torcida não perdeu o pique, incentivou o Burro da Central durante a partida. Teve até gente que deu uma fugidinha do trabalho no horário de almoço para prestigiar o time da casa. Primeiro é o gosto pelo futebol, é o gosto pelo Taubaté. No ano do centenário a gente tem que estar prestigiando o time desde pequeno, né? Desde os juniores. E no meu horário de almoço, eu tirei o horário do almoço justamente para vir prestigiar o Taubaté. Os torcedores estavam animados, mas os jogadores nem tanto. Apesar de ter o controle da partida, o Taubaté seguiu apático, sem oportunidade de gols, pecando na armação. Assim como o São José do Amapá, que não conseguia encaixar um contra-ataque. O Burrinho entrou em campo aqui no Joaquinzão, sabendo que, além de vencer, precisava acompanhar o resultado de seus adversários e ter um bom saldo de gols. Mas a partida por aqui terminou em 1-0. E com a vitória do Cruzeiro sobre o Itabaiana por 2-0, segue em uma situação difícil na Copinha. Acho que a derrota na primeira partida bateu muito a nossa equipe. Para reverter esse quadro hoje não estava difícil, num sol muito forte. Aí a ansiedade de primeira Copa com a derrota, acho que deixou os garotos com a perna muito pesada, né, com a ansiedade, né, o nervosismo à flor da pele. Aí não fizemos uma boa partida, apesar do gol, né, que a gente queria, um gol no começo, fizemos, mas a gente não deu continuidade e fizemos uma partida ruim. Eu acho que as coisas não deram certo para nós hoje. Agora tem que torcer para combinar os resultados e a gente ter chance para brigar com o Cruzeiro agora no próximo jogo. Como dizem, o sol brilhou para todos nesse jogo, não é, Antônio Carmo? Boa tarde. E como brilhou. Muito bonito você assim com essa cor, viu? Mulher gosta de... Homem tudo faz bagunça e zoa, né? Mas mulher gosta. Não, para usar rosa tem que se garantir. Tem que ser macho, né, cara? Brincadeiras à parte, ontem o Taubaté venceu por 1-0, deu aquela respirada, foi para a segunda colocação na chave. Mas pega o Cruzeiro agora e ainda depende do resultado, Antônio Carmo. Como é que ficou a situação? Primeiro sobre o jogo, Andressa, o René falou aí que a derrota no primeiro jogo pesou demais, isso é verdade, porque o Taubaté esperava ganhar o jogo, porque sabia, e todo mundo sabe, num campeonato tão curto aí, se você perde o primeiro jogo, praticamente a classificação foi embora, aí você tem que correr muito, e como o Taubaté ainda está num grupo, tem no grupo o Cruzeiro, que é o favorito, que é o time de melhor estrutura e tal, o Taubaté ficou sabendo que a vida ficou muito complicada. Ontem, um gol a 1 minuto de jogo, mas não conseguiu aumentar o placar, não conseguiu fazer um saldo de gols melhor, e a classificação ela está muito distante. A situação é a seguinte, o Cruzeiro tem 6 pontos e joga pelo empate, contra o Taubaté sábado às 4 da tarde no Joaquinzão. O Taubaté, para se classificar, ele tem que fazer 6 gols em cima do Cruzeiro, tirar a diferença. O Taubaté hoje o saldo é 0, o Cruzeiro é 10. Se ele faz 5-0, ficam iguais em saldo, mas o Cruzeiro tem um número de gols maior marcado, então tem que fazer 6. E ainda ver o Itabaiana, que se o Itabaiana, por exemplo, o Taubaté ganha do Cruzeiro e o Itabaiana coloca uma goleada lá de 9, 10, não acredito que vai ocorrer, mas se ocorrer em cima do São José do Amapá, é o Itabaiana que fica com a vaga. Então, a situação é muito mais tranquila para o Cruzeiro, que mesmo perdendo o jogo, deve se classificar pelo saldo de gols em razão dos 8-0 que ele conseguiu na primeira rodada sobre o São José do Amapá. O Taubaté depende muito realmente de uma combinação difícil de resultados aí e principalmente de conseguir uma goleada histórica sobre o Cruzeiro, coisa que, convenhamos, é muito difícil de acontecer. Carlos, se o Taubaté vencer por qualquer saldo de gols, não sendo inferior aos 6-0, e o Itabaiana ficar no empate ou ganhar perder...
por 2-0 e tal, o Taubaté fica em segundo lugar. Entendi. Com 6 pontos, é muito difícil um time se classificar para a segunda fase do campeonato com 6 pontos. E já tem ali, acho que 5 grupos com equipes, 2 equipes com 6 pontos, e aí, se essas equipes vão a 7, então classifica-se a campeã com 7 pontos, e a que ficar em segundo lugar com 7 pontos também vai garantir vaga à próxima fase da competição, porque só 6 times classificados em segundo lugar é que vão passar a próxima fase. Para se classificar com 6 pontos, que seria o caso do Taubaté, a equipe teria que realmente fazer um grande saldo de gols. Ganhar, por exemplo, de 4-0 do Cruzeiro, 5-0, e aí ficaria com um bom saldo de gols, com 6 pontos, aguardando uma vaga pelo índice técnico, o que é muito difícil hoje de imaginar que ele venha ocorrer. O mais difícil, na verdade, Andressa, é imaginar que o Taubaté vai golear o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma grande estrutura, tem um grande time, é mais fácil imaginar uma vitória do Cruzeiro dentro de uma normalidade do que o Taubaté ganhar. Agora o Taubaté já ganhou, por exemplo, de Flamengo, de Vasco. A gente já viu muita coisa acontecer, grandes, né, cara? Jogando no Joaquinzão na Copa São Paulo. Então, ganhar do Cruzeiro não é nada de impossível, não. O Taubaté pode ganhar do Cruzeiro no sábado. O difícil é realmente tirar essa diferença imensa de gols pensando em classificação. Então, o que tem que fazer o time? Jogar sábado pensando em ganhar do Cruzeiro. Primeiro isso, depois ver o que acontece. Tá certo. É o que a gente torce para que aconteça também. Inclusive, obrigada à torcida que recebeu muito bem a nossa equipe. A Gleice, que já esteve aqui no meu lugar durante as férias, e o Madonna também. Obrigadão, a torcida do Taubaté, viu? Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os gols do jogo treino entre Atlético Joseense e Guaratinguetá. A gente volta já já.